Até porque, vamos dar uma olhadinha aqui para explorar um pouco mais também, no livro de Jó, capítulo 39, né? Jó, capítulo 39, verso 27 a 30. Jó 39, verso 27 a 30, diz assim, ó: Ou se remonta a águia ao teu mandato e põe no alto o seu ninho? Nas rochas mora e habita, no cume das rochas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a visitam de longe. Né? Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. É interessante essa passagem do livro de Jó. Lá no Jeremias também, Jeremias capítulo 7, né? Jeremias capítulo 7, verso 33, diz assim, ó: E os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Aqui ele está anunciando um juízo sobre a casa de Israel que foi desobediente, né? E interessante também ainda nessa coisa de cadáver com as águias do céu, né? Aqui no livro do Apocalipse 19, mas aí é dito simbolicamente, a gente tem que saber interpretar. Apocalipse 19, verso 17 a 18, que é o que? É feito um convite para a carnificina do Armagedon, né? Diz assim, ó: Vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, carne dos tribunos, e carne dos fortes, e carne dos cavalos, cavaleiros que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes, né? Isso ele está se referindo justamente ao Armagedon, a destruição total do sistema, tá? Continuando aqui então, ou seja, é especulativo, tá? É especulativo, mas eu aposto as minhas fichas nisso, que tem a ver com o Armagedon e com o retorno do próprio Messias, as potências se reunindo para a batalha. Voltando aqui o Daniel 24, verso 29, diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Tá? Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então tem muita especulação sobre isso também. Tá? Mas vem se falando muito nos últimos anos acerca do campo magnético, né? Porque se o campo magnético tiver... Porque o pessoal fala polo norte, que é o polo magnético. Está errado. Tá? É o centro magnético. O centro de uma Terra plana, estacionária e circular. Então, você tem um centro magnético, onde fica a estrela. Aí você tem no centro a estrela Polaris, né, que chama de Polaris, que é fixa. Mas, se houver uma inversão muito bruta, uma mudança muito bruta nesse centro magnético, as potências do céu podem ficar abaladas. Porque as potências do céu estão em confinamento magnético. É como o Sol e a Lua estão girando acima do plano terrestre, um Sol muito menor, né, do que se imagina, através do magnetismo, né? Então, se houver alguma mudança aí magnética, pode ter consequências catastróficas, né? Não só nas potências do céu, mas que vão interferir na Terra, é claro. Então pode ser que eles estejam falando disso, né? Mas, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Tá? Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? Do Messias. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, é o retorno do Messias visível e glorioso, conforme está dito em Apocalipse, capítulo 1, né, verso 7. E o próprio livro do Apocalipse termina, a penúltimo verso da Bíblia, termina dizendo: certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Yahushua.
né, a própria Bíblia termina com a promessa do retorno do Messias, tá? Retorno visível e glorioso, ó. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, tá? Todos verão ele vindo sobre as nuvens, ok? Então é um retorno visível e glorioso, tá? Então não é porque ele disse aqui no verso 27, assim como o relâmpago sai do Oriente, é um retorno repentino, porém é um retorno visível e glorioso, tá? Continuando aqui no verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá? Esse aqui é o arrebatamento? Sim. Tá? Quando ele diz aqui que enviará seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Tá? Esse sim é o arrebatamento. Mas aí para entender melhor para onde é o arrebatamento, porque tem a ressurreição também, tem a primeira ressurreição. Para entender tudo isso melhor, acesse a playlist O Arrebatamento, tá? Para você entender melhor tudo isso. Verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, ou seja, é o que eu disse. Ele cita aqui, ó, quando já está brotando os ramos da figueira, vocês sabem que está próximo o verão, porque já tem um sinal de que o verão está se aproximando. De igual modo, quando vi todas essas coisas acontecendo, sabei que está próximo às portas, tá? O retorno do Messias. Então, os eleitos, eles têm o discernimento das Escrituras para saber o que está acontecendo. Agora, os pagãos não fazem a menor ideia, vão ser pegos completamente de surpresa. Agora o verso 34 é que é melindroso, né? Porque o verso 34, ele diz aqui, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma outra tradução, que é a tradução católica, está dizendo assim: eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra essa geração que agora vive. Tá? Mas aí que surge a questão. Né? Pô, mas ele não está dizendo... Aí que entra os preteristas. A turma que diz que isso tudo já foi cumprido lá no começo. Né? Lá com a destruição de Israel. Né? Porque ele está dizendo que, ó, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou, aqui na tradução católica, a tradução católica dessa vez está pior. Por quê? Porque eles, todo mundo, tanto o evangélico e às vezes o católico também, eles traduzem a doutrina deles, eles traduzem a interpretação deles. Tá? Então, como a interpretação dos católicos é preterista, né, que já aconteceu lá naquela época, eles traduziram da seguinte forma, ó, eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra essa geração que agora vive. Então você entende, pô, então já aconteceu tudo naquela época. Já aconteceu tudo, mas como assim? Já aconteceu tudo? Por acaso o Messias já voltou no retorno visível e glorioso? Não. Então tem uma coisa errada com essa tradução aqui. Tá? Aí na tradução evangélica, ó, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tá? Mas todas essas coisas... Mas espera aí, não teve o retorno do Messias. Tá? Será que as potências do céu foram abaladas naquela época? Será que houve alguma coisa naquela época? Tá? É porque a tradução, o entendimento mais correto é de que todas essas coisas, ou de todas essas coisas, vão se iniciar ainda nessa geração. Tá? E quanto é uma geração, biblicamente falando? Né? Quanto tempo é uma geração? Né? Biblicamente falando, a gente vai no Salmo 90. A gente for no Salmo 90, verso 10, né? Salmo 90, verso 10 diz assim, ó, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente. Tá?
Ou seja, a duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam até 80, o melhor deles é canseira e enfado. Porque, de maneira geral, né, o próprio Davi viveu 70 anos só, que ele teve tanto aborrecimento na vida. Né? De maneira geral, a vida do ser humano, né, aqui está colocando a média de 70 anos. Mas aí depois disso é só doença, aí vem as doenças, né, canseira, enfado, de maneira geral. Né? Tem aqueles que vão até 100 anos, né? Mas a maioria começa a ter problemas depois que a idade chega, doença e tal, a coisa começa a complicar demais. Né? Então você vai bem até os 70 anos. Né? Depois de 70, em média, aí começa a vir muito problema. Né? Mas, então, uma geração bíblica acredita-se que seja 70 anos. Né? 70 anos. Né? E qual foi o ano que o templo foi destruído? Justamente no ano 70. Isso não foi por acaso. Tá? Por quê? 70 anos do nascimento do Messias. Né? No 70 anos da geração do Messias. Né? Então, naquele ano, foi destruído o templo. Tá? Então, a interpretação mais correta para essa passagem é de que seria o seguinte: de todas essas coisas vão começar a acontecer nesta geração. Okay? É isso que ele está dizendo, porque já tinha perseguição aos discípulos e por aí vai. Né? Guerra, né? Como foi a guerra romano-judaica que destruiu o templo no ano 70, isso não foi por acaso. No fim daquela geração, destruiu o templo. Tá? Então essa é o melhor entendimento da tradução. Todas essas coisas que ele está falando nesse discurso se iniciariam ainda naquela geração. Tá? Esse é o melhor entendimento. Tá? Então esse verso 34, ele reforça que de fato o verso 15 ao verso 20, que ele estava falando de algo que aconteceu ainda na geração dele, que foi a destruição do templo. Então é um fato muito importante. Tá? Então percebam, senhores, que aí ele culmina dizendo assim, ó: céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Certo? Então, perceba, ele fala de várias coisas, vários eventos que vão culminar, coisas que já aconteceram, como foi a destruição do templo, vários eventos que vêm acontecendo, como guerra, fome, peste. Peste, né? Agora tem o Covid aí agora, e que vão culminar no retorno do Messias. Tá? Então, é uma passagem, a gente tem que ter um entendimento. Não adianta jogar tudo lá atrás, ou tudo ainda vai acontecer lá nos 7 anos só, 3 anos e meio. Não é bem assim não. Tá? Então, esse verso 34, que diz dessa geração, é melindroso. O verso 21, que diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve, e nem tampouco há de haver. Acreditamos que isso ainda não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. E esse verso 35, ele diz assim, ó: céu e a terra hão de passar, mas minhas palavras não hão de passar. Né? Ele está reforçando aquilo ali, que a palavra dele não vai passar. Tá? Tudo isso vai acontecer, então não tem para onde fugir. Muita gente gosta de ir pro abrigo psicológico. Não, estamos na era da graça, então não vai acontecer nada demais. E daí a pouco Jesus vai voltar, vai levar a gente para o céu, né? E aí depois sim é que vai vir o anticristo, né? Tipo assim, contradizendo a Bíblia no 2 Tessalonicenses 2. E nada de mal vai acontecer, tá tudo 100%. É o abrigo psicológico. Não adianta, meu amigo, entrar em abrigo psicológico. Tá? O que tem que acontecer, vai acontecer. Céu e a terra passarão, mas minha palavra não há de passar. Ele disse aos seus discípulos: vão entregar vocês, vão odiar, vão matar, vão perseguir vocês. O que tiver que acontecer, tem que acontecer. Tá? Tem que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Agora, por que ele diz aqui que por que ele diz aqui que o céu e a terra vão passar,
né? Ele levanta aqui o céu e a terra. Por quê? O céu e a terra, se a gente for lá em Deuteronômio, capítulo, que a palavra de Deus exige 2 testemunhas, tá? Para poder ratificar um fato. E lá em Deuteronômio 39, quando ele chamou Israel, né, e pronunciou a bênção ou a maldição em caso de obediência, né, à lei do Eterno, né, o Eterno levantou contra a casa de Israel o céu e a terra por testemunha. É porque o Eterno bem sabia que aquele povo de coração duro, tá? Então, Deuteronômio 30, verso 19, ele diz assim, ó: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Tá? Os céus e a terra tomam hoje testemunho contra vós. Então o Eterno levantou 2 testemunhas, céu e a terra, contra a casa de Israel, né, daquele fato. Tá? Então por isso que o Messias usou aqui como testemunha também o céu e a terra, de que as palavras dele não passariam. Céus e a terra passarão, mas minha palavra não hão de passar. Então, continuando aqui, outra parte importante, que ele vai fazer um comparativo aqui a partir do verso 36. Ele vai fazer um comparativo com os dias de Noé, né? Ele vai fazer um comparativo com os dias de Noé. Diz assim, ó: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Que dia e hora é essa? É o dia e hora do retorno do Messias. Nem ele próprio sabe. Tá? Somente, nem os anjos no céu não sabem. Somente o Pai, Yahweh, Senhor dos Exércitos, é quem sabe. Tá? Verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, muita atenção. Tá? Muita atenção. Porque ele está comparando, tal qual nos dias de Noé, será nos dias do retorno do Filho do Homem, do retorno do Messias. Então, nos dias de Noé, os dias que antecederam o dilúvio foram dias terríveis, muita maldade e iniquidade. Por isso que o Eterno mandou o dilúvio. Tá? Foi por justiça, não foi... foi justiça do Eterno. Então, continuando, verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pausa aqui no verso 39. O que aconteceu nos dias de Noé? Ninguém estava preparado, precavido, né? Mas eles já viram um sinal. Noé estava preparando a arca. O Eterno já tinha mandado Matusalém, profeta Enoque. Não foi falta de aviso, não. Tá? Não foi falta de aviso para aquela gente se converter. O Eterno sempre dá oportunidade. Aí Noé entrou dentro da arca, se bobear, chamaram Noé de maluco. Noé, você é um maluco, você é um teórico da conspiração, né? E não se ativeram ao sinal, e veio o dilúvio, pegou todo mundo de surpresa, exceto Noé, claro que já sabia. Mas, quando diz aqui, ó, veio o dilúvio e levou a todos, né? Veio o dilúvio e levou para onde? O dilúvio levou essa gente para onde? Levou eles, matou, entendeu? Levou a vida deles. Eles foram mortos pelo dilúvio. Verso 39. Aqui na Bíblia Católica está: e arrastou a todos. Arrastou, não sei se é o melhor termo, arrastou. Na Bíblia Evangélica está levou a todos. Levou para onde? Morreu. Eles foram mortos. Tá? Só sobrou Noé e sua família, claro. Verso 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Aí aqui ele já vai para o tempo do Messias. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Aí vem os intérpretes evangélicos para dizer, tá vendo? Será levado um e deixado o outro. Um será levado, arrebatado para o céu, e o outro será deixado para trás, vai ser deixado no campo. Gente, esses caras não sabem interpretar um texto, pelo amor de Deus. Eles não conseguem ler o capítulo inteiro.
pegam um verso pinçado e eles interpretam a doutrina dele no verso. Eles vêm da doutrina deles e transformam o verso na doutrina deles. É o contrário, senhores. Os senhores têm que ler a Bíblia e mudar a doutrina de vocês. Não é mudar a Bíblia, tem que mudar a doutrina de vocês, é diferente. Então, no dia de Noé, é igual os dias do retorno do Messias. É igual, é um comparativo de igualdade. No dia de Noé, veio o dilúvio e levou todos. Levou para onde? Morto. E deixou Noé. Deixou Noé onde? Deixou Noé com vida. Tá? No retorno do Messias é a mesma coisa, cara. Vai vir o Armagedon, um será levado para onde? Vai ser morto. E o outro será deixado com vida, igual Noé deixou com vida. Ok? É esse o entendimento. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, morta, né? E será deixada a outra, com vida. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar roubar sua casa. Aqui ele cita o comparativo com o ladrão que chega repentinamente, né? Que é o que a gente acabou de ler lá no Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como um ladrão. O retorno repentino do Messias. Tá? Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora que não penseis. Tá vendo? É um retorno repentino. Ele cita várias vezes aqui o retorno repentino. Porém, é um retorno glorioso e visível, como está no verso 30. Todas as nações verão e lamentarão, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. É só no Armagedon mesmo. Tá? Dia e a hora não sabemos. Tá? Não sabemos. Tá? Só o Pai é quem sabe, conforme está aqui no verso 36. Só para finalizar, aqui, ele cita aqui uma parábola, a partir do verso 45, que diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? O servo fiel e prudente pode ser a liderança, né? Os líderes, os anciãos, né? Que são responsáveis por apacentar o povo e por apregoar, né? Apregoar a verdade, a palavra do Eterno. Enfim, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor naquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então isso serve tanto para a liderança, né, que tem os líderes que estão aí para apacentar o povo, e tem aqueles que estão para roubar o povo, vendendo indulgência, né, que a gente vê muitos deles aí na televisão. Né? Até sessão do descarrego tem na Universal, sessão do descarrego da meia-noite. Mais pura feitiçaria. Né? Então, é isso daí. Como serve para todos os discípulos, todos os crentes, todo mundo que é da igreja, ficar atento e vigilante, né? Não se deixar influenciar por ostentação, qualquer coisa, vaidade, para desviar do caminho. Tá? Então, e ele termina aqui falando mais um alerta. E destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. É o lago de fogo. Tá? Então perceba que o Messias é bonzinho, para falar Jesus é bonzinho. Ou, no tema a gente diz, quem perdoa é Jesus. Ele ainda fala blasfêmia ainda. Quem perdoa é Jesus, eu não sou Jesus. Pois é. Só que o Messias Yahushua, né, ele está dizendo aqui sobre várias coisas, né, severas, inclusive que a porta é estreita, né, que haverá pranto e ranger de dentes para os hipócritas e por aí vai. Então, meu amigo, tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala e que a gente faz. Perdão exige arrependimento. Arrependimento, conversão, e vão culminar em obras de arrependimento. Entendeu? Senão não tem arrependimento coisa nenhuma.
que me veio aqui pois bem, então terminamos aqui vejam que Mateus 24, sermão profético, ele fala de várias coisas, né? Coisas que já aconteceram, como a destruição do templo em Jerusalém no ano de 70, destruição de Israel com as guerras romanas judaicas, coisas que vêm acontecendo ao longo desses 2000 anos, como fome, terremoto, guerras, peste, por aí vai, perseguição aos discípulos, né? E coisas que ainda vai acontecer, que vai culminar no seu retorno do Messias, né? Ele fala de tempos aqui de aflição, potência do céu serão abaladas e por aí vai, e ele exorta os seus seguidores à vigilância, à perseverança, né? E à obediência. Então, bastante complexa essa passagem. E agora a gente vai dar uma olhada em Marcos capítulo 13. Creio que eu não vou ler tudo, porque é uma repetição dessa passagem de Mateus capítulo 24. Mas tem algumas frases que tem aqui no Marcos 13 e que não tem lá em Mateus 24. Por isso que é importante dar uma analisada. Mas é a mesma passagem, é o mesmo sermão profético, tá? Em Marcos capítulo 13. Vamos dar uma olhada lá então. Então aqui em Marcos 13 não é necessário ler todo o capítulo, porque muitos versos são a repetição do Mateus 24. Mas eu vou dar uma lidinha aqui, verso 9 até o verso 13, né? Ele está falando aqui sobre seus discípulos, a perseguição. Pode dizer assim: tomem muito cuidado, entregarão vocês aos tribunais, vocês serão torturados nas sinagogas, serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para vocês darem testemunho diante deles. Mas antes a boa notícia deve ser anunciada a todas as nações. Quando conduzirem vocês para serem entregues, não se preocupem com aquilo que vocês deverão dizer. Digam o que vier na mente de vocês nesse momento, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará seu próprio irmão à morte, e o pai entregará seu filho. Os filhos ficarão contra os pais e os entregarão à morte. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, meus amigos, ele não está prometendo vida fácil para discípulo dele. Ele não promete vida fácil. Ele está dizendo que quem perseverar até o fim será salvo, né? Então, muitos crenteiros, na verdade, tem mania de dizer: não, isso tem que acontecer porque está escrito. Aí, quando acontece uma tragédia lá longe, ele fala: tem que acontecer porque está escrito. Agora, se chegar a hora que ele vê que não tem arrebatamento pré-tribulação, né, que chegar aí um anti-messias com a marca, imagem da besta, esse mesmo cara vão dar para trás. Não dá para trás, não, tem que acontecer, está escrito, então a Bíblia não pode mentir, está escrito, entregarão vocês aos tribunais, vocês serão torturados, serão levados diante de governador e rei por minha causa, para dar testemunho, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. A hora que chegar negócio com pressão, né, igual está lá na besta Apocalipse 3,17, felizes os que de agora morrem, tá? Para que descanse do seu trabalho, né? Na hora de ter que mesmo representar, aí eu quero ver, né? O tem que cumprir, está escrito, aí vão querer entrar numa prisão psicológica. Não, isso aí não é nada não, isso aí vai acontecer ainda, né? Vai estar acontecendo as coisas do Apocalipse, eles nem vão estar sabendo, que os pastores são tudo maçom vendido para a nova ordem mundial, vão enganar eles, né? Essa aqui é a realidade. Então, repetindo aqui, o que ele está dizendo para o discípulo? Ele não está prometendo vida fácil, tá? Tomem muito cuidado. Entregarão os seus tribunais, serão torturados na sinagoga, levados diante de governadores e reis por minha causa, para vocês darem testemunho diante deles. Por que Deus permite isso acontecer com os discípulos do Messias? Por que Deus permite? Veja bem, filho, os desígnios do Criador estão acima de qualquer coisa. O ser humano ele tem livre agência para exercer escolhas dentro do limite de sua capacidade. O desígnio do Eterno está sempre acima. Então, eles foram perseguidos, torturados e levados à presença de reis e governadores para quê? Para dar testemunho. Tá? Para dar
testemunho, né, da palavra do Eterno e do Messias diante deles, ok? Esse é o desígnio do Eterno. E quem perseverar até o fim, diante de todas essas circunstâncias, que vai herdar a vida eterna, ok? Então a vida eterna não é para qualquer um. Deixa eu me ver aqui, ó. Detalhe importante, verso 11. Quando conduzir você para ser entregue, não se preocupe com aquilo que vocês deverão dizer. Digam o que vier na mente de vocês nesse momento, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Ou seja, é o Eterno, né? É o Messias se valendo da capacidade do Espírito Santo para estar em unidade com seus discípulos e comandar o testemunho de seus discípulos, certo? Aí ele fala que o irmão entregará seu próprio irmão à morte, o pai entregará seu filho, os filhos ficarão contra os pais, o entregarão à morte, né? Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Então não está prometendo vida fácil para ninguém e não está dizendo que vai ser um oba-oba o mundo, né? Nesse tempo nós estamos, e quanto mais avançarmos próximo ao retorno dele, não está dizendo que vai ser um oba-oba, que vai ser um mundo de flores, não. Tá jogando a real. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pois aí no verso 29, no verso 9, onde é que você encaixa o arrebatamento secreto aí, meu amigo? Ele não está prometendo isso para os discípulos. Tá? Ele está prometendo outra coisa. Tá? Então, essa que é a questão. Tá? Deixa eu ver o verso 19 aqui, se tem alguma coisa. Verso 19. Porque nesse é aquela passagem melindrosa. Que nesse dia haverá uma tribulação como nunca houve, desde o início da criação até agora. E nunca mais haverá outra igual. Então, acho que aqui não tem diferença em relação a tradução evangélica. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Então essa é a tribulação que acreditamos ser a tribulação final, que culmina no Armagedon e no retorno do Messias.